ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, disse que pretende encerrar em 6 meses o julgamento dos cerca de 250 acusados de participação nos acontecimentos do 8 de janeiro. A fala aconteceu durante a participação do ministro em um evento da revista Piauí. Moraes disse ainda que a Procuradoria-Geral da República continuará fazendo as denúncias em bloco. Serão ao menos 30 pessoas por vez. O ministro negou que esse método atropele o direito de defesa dos acusados de serem julgados individualmente. Abre aspas. É um caso de condutas múltiplas. Quem estava lá participou. Não preciso dizer que fulano quebrou a cadeira ou riscou o quadro B. Estar lá invadindo prédios públicos já é crime. Mas se a pessoa comprovar a partir das imagens que nada fez, alguns crimes caem. Fecha aspas. Augusto Nunes, quer dizer, quando da prova, não é da acusação, agora é quem está sendo acusado é que precisa provar que não quebrou, que não depredou. O Alexandre de Moraes foi promotor e escreveu livros, pelo menos tem a assinatura dele, sobre direito constitucional. Ele sabe perfeitamente que está agindo como fora da lei. Primeiro, por desrespeitar, por atropelar o sistema acusatório e abrir de ofício, como se diz, por conta própria. Se foi o Toffoli ou ele, tanto faz, é uma dupla. O Toffoli abre e passa para ele como relator e nomeia o Alexandre relator, ou o próprio Alexandre passa a abrir esse inquérito. Ele sabe que isso é ilegal, que não pode ser feito. Quando a Procuradoria-Geral pede a absolvição de alguém, quando o Ministério Público pede a absolvição de alguém, o juiz aceita. Ele não é juiz, ele é promotor e sabe disso. Como não é juiz e nunca julgou, não sabe julgar e se baseia em leis inexistentes. Como é que se pode defender a condenação, porque a absolvição nunca acontece, por atacado? Como é que se faz isso? Então Então reescreva a Constituição, só que precisa ser aprovada por uma Constituinte ou precisa ser aprovada pelo Congresso. Por isso é que se chama, à medida que muda a Constituição, se chama Proposta de Emenda Constitucional, a PEC. Por que não apresenta uma PEC sugerindo, por exemplo, que todos os criminosos passionais sejam julgados de uma vez só, sem que sejam ouvidos e sem o acesso aos autos dos advogados, como tem acontecido. Os processos continuam correndo em segredo, sigilo de justiça. Há 4 anos, os advogados tentam saber do que os seus clientes, os que têm advogado, são acusados. E eu queria saber, são acusados do quê? Atos antidemocráticos? Onde é que está essa lei? Onde é que está essa lei? Qual é o artigo? Que penas prevê? Aí diz, não, liberdade com responsabilidade. Eu cansei de ouvir isso no período em que vigorou o AI-5. O Alexandre de Moraes, repito, nasceu no dia 13 de dezembro de 1968, dia em que foi decretado o AI-5. Naquele dia, eu já estava combatendo os antidemocratas. E o AI-5 foi contra a democracia. Então, não venha com a conversa de que estamos praticando atos antidemocráticos. É uma ofensa que eu não admito. Nós defendemos a democracia. Agora, julgar por lotes, então junta todo mundo. Junta todo mundo. Pega, por exemplo, os imbecis do governo e condena por imbecilidade a turma toda. Mas por que os petistas pararam de pecar? Eles não cometem mais crimes. Faz 4 anos que nenhum petista é acusado de nada. Pelo contrário, são libertados. Recuperam o direito de ir e vir e diz o Alexandre de Moraes, liberdade com responsabilidade. Liberdade dispensa qualquer condicionante. Liberdade é um substantivo que não precisa de adjetivos como muleta. É como democracia.
Não existe a democracia relativa. Aí diz, a liberdade de expressão não pode ser total. Há limites, sempre houve. É para isso, esses limites são balizados pelos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. Todos os que cometeram esses crimes estão presos há mais tempo do que prevê a pena máxima. Exemplo, ex-deputado Daniel Silveira está cumprindo pena sem que tenha sido seguida a lei que foi aprovada, a jurisprudência aprovada pelo Supremo para soltar o Lula da cadeia. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado significa não há mais recursos a apresentar. Um homem que disse o que não devia dizer e por isso deveria ser corretamente processado por crimes contra a honra, está cumprindo pena em regime fechado numa cela por ter cometido crimes que não prescrevem esse tipo de castigo. O uso da tornozeleira eletrônica envergonha o Brasil. Então é o país que tem mais terroristas no mundo. Supera o total dos militantes do Estado Islâmico. Isso não existe, o Brasil está pelo avesso. E eu digo isso neste tom e calmamente, porque passamos todos os limites da tolerância democrática. Eu estou aqui defendendo a liberdade de todos. Eu digo isso e estendo o que digo ao PCO. Eu não concordo com nada do que o PCO diz, mas tenho o direito de dizer. Não há censura no Brasil segundo a Constituição. Então eu quero saber quem revogou a Constituição. E quero saber também, eu não quero antecipar o meu parecer sobre isso, porque eu não li a entrevista. Quero saber como é que foi o tom usado pelos repórteres. Quero saber como é que foram as perguntas e se perguntaram tudo. Quero saber se cobraram do entrevistado o que eu estou cobrando agora, o respeito à lei. E digo isso em nome dos brasileiros que cumprem a lei. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas situações eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.